Bom dia, pessoal, aqui é o Rafael Yanti do Educar Imóveis e hoje nós vamos falar sobre as 12 dicas matadoras para investir em imóvel, parte 3. No primeiro vídeo, a gente falou sobre as 4 primeiras dicas, que são: não negocie sozinho, caso você seja iniciante nesse mundo dos imóveis. Falamos que dinheiro na mão é igual a poder de negociação, visto que você pode fazer maiores barganhas. Também falamos sobre pagar muito bem o seu corretor, pois eles podem lhe ajudar a economizar dinheiro e ter lucro ao investir em imóvel. E a 4ª dica foi que existe o preço anunciado, o valor de mercado e o valor mínimo. E se você quiser investir, é bom que tu encontre esse valor mínimo e encontre as pessoas certas para vender o seu imóvel, que querem vender o seu imóvel rapidamente. No segundo vídeo, a gente falou a respeito das próximas 4 dicas, que foram: seja simpático e amigável, mas não bobo. Falamos também sobre o impacto no orçamento ao se comprar um imóvel usando financiamento. Também falamos que é preciso ter cuidado se a compra do imóvel for para investimento e que a gente precisa cuidar os números, ou seja, verificar bem se tem realmente possibilidade de gerar lucros aquele imóvel. E por fim, nós falamos sobre a localização e a vizinhança do imóvel que você está pretendendo comprar. Nesse vídeo de hoje, eu trago mais 4 dicas sobre como comprar imóvel e como investir em imóvel como um todo. Então vamos diretamente para essas 4 dicas de hoje. A primeira dica são os custos extras. Então existem vários custos que não são parte do valor do imóvel, são custos extras. E esse custo gira em torno de 5% do valor do imóvel. Então, o comprador precisa ter esse dinheiro em mãos já para poder fazer o pagamento desses custos. E esses custos são taxas para fazer a transferência do imóvel para o seu nome. E elas são separadas em 3 diferentes categorias. São o custo com o ITBI, o custo com a escritura pública e o custo com o registro de imóveis. O ITBI é o Imposto de Transações sobre Bens Imóveis. E esse custo gira em torno de 2 a 3%. E ele vai depender de cada cidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo é cerca de 2%. Mas você vai precisar olhar no site da prefeitura da sua cidade para verificar qual é a taxa usada na sua cidade. A segunda taxa é a escritura pública, e ela depende de estado para estado, e varia entre 0,5% e 1%. E quanto mais caro for o seu imóvel, geralmente mais perto de 1% é esse custo. E o mais interessante é que quando você faz o financiamento de um imóvel, essa taxa não é preciso ser paga, porque o contrato do financiamento já tem valor de escritura, já tem peso, já pode ser usado como escritura. Mas não aceita tudo que eu estou te falando como sendo verdadeiro. Quando você for fazer um financiamento e comprar uma casa através de financiamento, verifique com o seu banco se o banco que você está negociando de fato trabalha dessa forma. E por fim, o último custo desses 3 custos é o registro de imóveis. Então, logo depois de fazer o pagamento do ITBI e fazer a escritura pública, é preciso registrar esse imóvel. E esse custo gira em torno de 1% a 1,5%. E esse passo é fundamental na compra do seu imóvel, porque só é dono quem de fato registra esse imóvel. E existem outros custos que podem impactar, no caso, se você for um investidor, como por exemplo o imposto de renda sobre o lucro obtido nas transações. Então, quando tu compra um imóvel e vende esse imóvel e obtém lucro, tu
precisa pagar o imposto de renda sobre o lucro obtido. E também tem o custo de condomínio e IPTU, que o investidor precisa pagar caso ele compre um apartamento ou uma casa dentro de um condomínio. A 10ª dica é: não há mágica nem milagre, muito menos caridade. Então, com essa dica, eu quero deixar claro que existem muitas fraudes no mundo dos imóveis. E é preciso que o investidor tenha cuidado, que o investidor ou o comprador tenha cuidado com essas fraudes. Essas fraudes geralmente acontecem naqueles imóveis que estão muito abaixo do valor de mercado. São as pechinchas do mercado. Então, muitas vezes, o comprador se cega pelo valor muito abaixo do normal e faz uma compra mesmo sem pensar. Então, eu trago aqui para vocês a ideia de que precisa ser feita uma pesquisa antes, precisa ser feita uma averiguação de todos os dados do imóvel e do vendedor e do corretor. Então é preciso averiguar toda a idoneidade do processo de compra e do imóvel em si. Então tu pode ir no cartório e pegar a matrícula do imóvel e verificar quem são realmente os donos do imóvel. Tu pode procurar nos sites da justiça e ver se a pessoa, se o dono, tem algum tipo de processo judicial acontecendo contra ele. Se for uma construtora que está ali vendendo o imóvel, verifique se o material usado é de fato de boa qualidade. Então, é preciso que o comprador faça essa verificação antes de fazer a compra para não cair nas fraudes. A 11ª dica é como lidar com as emoções. E eu acredito que emoção é um gatilho poderoso para a ação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que emoção é o que nos faz agir. Emoção é o que nos faz casar ou separar. Emoção é o que nos faz comprar uma moto porque a gente quer andar e sentir o vento no ar. Então, e emoção geralmente é bom. Geralmente fazemos boas decisões com essas emoções, mas é preciso ter cuidado, porque elas podem de alguma certa forma ou outra nos cegar e fazer com que a gente não enxergue alguns problemas desse imóvel, como por exemplo as fraudes que eu acabei de citar e de falar. Então é preciso ter algum certo tipo de frieza ao comprar um imóvel, tanto se você for um comprador como se você for um investidor. E aqui eu trago uma das histórias do Donald Trump. Donald Trump é um incorporador nos Estados Unidos que constrói altos prédios e investe fortemente em imóveis. E ele é bilionário, esse cara. E no seu livro ele explica que ao se casar, se você for milionário, tu precisa fazer com que a sua mulher assine um compromisso de separação total de bens. Então ele conta que um dia a paixão pode acabar e ele não pode estar disposto a perder metade da sua fortuna com isso. Eu sei que o exemplo dele é um pouco exagerado, mas o que eu quero dizer é que é preciso ter frieza na hora de comprar o seu imóvel, tanto para investimento quanto para moradia. E por fim, a última dica, e dica secreta, é: invista em conhecimento. Eu digo isso porque hoje em dia existem diversos livros, cursos, palestras que as pessoas dividem todo o seu conhecimento e a sua experiência em um determinado assunto. Seja como ficar rico, seja motivação, seja como comprar o seu primeiro imóvel. Tudo isso é possível encontrar na internet alguém que fale sobre isso. Está dividindo seu conhecimento e isso é super bom para quem está começando, porque tu consegue aprender com os erros dos outros. E eu aprendi muita coisa em cima dos erros das outras pessoas. Já falei muito sobre o Hugo Rocha, que me ajudou na parte de investimentos em imóveis através de leilão. Mas aqui eu quero sugerir para vocês um livro que me ajudou muito na construção das minhas habilidades como investidor, que foi o Livro Negro de Como Investir em Imóvel, que foi escrito pelo Leandro Ávila, e nesse livro ele dá várias dicas para investidores e
para compradores de como comprar o seu primeiro imóvel, como conseguir ter lucro ao investir em imóvel, entre outras diversas dicas. Então, se tu tiver realmente interesse e vontade em aprender mais e aprender com os erros dos outros antes de errar por conta própria, dá uma olhadinha no link abaixo que está aqui, onde você vai poder ir lá e comprar o livro do Leandro, que eu altamente recomendo. Então esse vídeo vai acabando por aqui e já estou finalizando as 12 dicas matadoras para você comprar imóvel. E eu realmente espero que essas 12 dicas estejam fazendo a diferença para você na compra do seu primeiro imóvel. E é isso, você tem que ir atrás e precisa começar a procurar o imóvel certo para você e começar a buscar aquilo que você realmente quer. Eu lhe agradeço muito pela atenção e deixa aqui um comentário aqui embaixo e assina aqui em cima o canal do YouTube e nós nos vemos no próximo vídeo.